vi as postagens do Quempão. Pro Quempão ficar indignado, meus amigos, tem que acontecer muita coisa, né, Quempão? Boa tarde pra você. Boa Tudo bom, tarde, querido? Mas você viu. Companheiro, eu vou dizer uma coisa. Nossa. Vai, boa tarde. Boa tarde, Wesley. Boa tarde a galera aqui, todo mundo, Antina, meu irmão, Germana, Renilson, todo mundo tá ligado no YouTube e na TV aberta. Gente, olha, o que mais me impressionou, assim, logo de início, a primeira mensagem do homem. Olha, nós vamos fazer um jogo comemorativo. Disse comemorativo, com ex-ídolos. Não, peraí. Ele disse assim, vamos começar fazendo um anúncio. Isso. Cara, eu fiquei, meu Deus, um anúncio? Ele vai dizer aí quem são os diretores. Aí o anúncio, um jogo comemorativo. E detalhe, ele estava tão inseguro, ele estava assim, sem tanta firmeza, que aí ele disse lá, ó, com o Ricardinho, Yarley, Sérgio Alves, esses outros ídolos e tal. Aí o Pado aqui logo corrigiu logo. Aí, você não falou o Magno Alves. Eu falei, não falou não. E o Magno Alves também. Pelo amor de Deus, que é isso? Eu até fiz um artigo lá pro blog. A sensação é que o João Paulo, ele não tem a dimensão do cargo que é o presidente. Eu acho que por isso ele acaba cometendo alguns deslizes, que isso machuca demais um torcedor que está muito, mas muito chateado, indignado, revoltado. Gente, é só você olhar qualquer perfil de rede social do Ceará, se você olhar lá os comentários, a torcida está indignada. E um dos pedidos é justamente para pedir para ele sair. Porque realmente o que está acontecendo... A coletiva ontem, ele disse, assim, todo mundo esperava que ele anunciasse a diretoria. Ele não anunciou. Todo mundo esperava que ele dissesse quem era o executivo, o CEO. Não anunciou. Todo mundo esperava que ele dissesse quem iriam comandar o departamento de futebol. Não anunciou. Disse apenas que acertou com o coordenador de futebol e nada. E ainda falou do Ricardinho para ser um assessor do departamento de futebol. É um negócio assim, mas a gente vai conversar bastante sobre isso. Vamos conversar. É desencorajador, né? Eu imagino Gomes Farias. Deve estar naquele jeito mesmo, viu? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Solta, rasga. Olha, quando a gente diz, João Paulo, não fala, João Paulo. Fica sem falar, João Paulo. Não coloca não coloca jogador para falar, João Paulo. Não fala, João Paulo. Continua sumido, mergulhado aí, não sei em qual lugar. Agora, você fazer uma coletiva para anunciar um jogo festivo no momento que está passando no Ceará. Ô, João Paulo, tu não chá de Simancol, rapaz. Respeita a torcida do Ceará. Aí faz uma coletiva, eu já contratei o supervisor, mas não posso falar. Vou falar rapaz, João Paulo, aprende a ser presidente, tem a responsabilidade de comandar o Ceará, que é um gigante do futebol do Nordeste, do futebol brasileiro. O Ceará merece respeito. E eu estava ouvindo, como sempre, deixa eu mandar um abraço aqui, vou aproveitar logo e emendar. A Rocha. Abraço ao Nonato Albuquerque, que estava ouvindo o programa dele. Todos os dias eu escuto, e lá estava o Evandro Leitão. Escuta aí, João Paulo. Aí depois falou de política, e o Nonato perguntou, e o Ceará? Ele disse, eu acompanho de longe, como torcedor, mas não deixou de falar. Ele disse, primeiro, anotei alguns itens, Ceará tem que ter renovação de pensamento, de liderança. Aspas para o Evandro. O dirigente não pode ficar parado no tempo de 5 a 10 anos atrás. E está certo ele. Segundo, no futebol é diferente. O dirigente é avaliado a cada 3 dias. E ele está corretamente. Terceiro, o dirigente precisa ter mente com liderança, capacidade de pensar e fazer diferente. E aí citou o exemplo do Fortaleza. Quarto, citou o Marcelo Paes como o melhor dirigente cearense de todos os tempos, e ele está certo, e falou. Ele foi presidente do Ceará, fez um grande trabalho. Para mim, o Evandro está entre os melhores presidentes do Ceará de todos os tempos. Quinto, o Ceará precisa renovar todos os quadros diretivos e também o quadro de colaboradores. Já está todo mundo já desgastado, e está correto ele. E para finalizar, ele disse que o Ceará é um time tensionado. Tem 2 grupos, tem um grupo A, tem um grupo B. Aí cada um puxa para si. E quem se lasca e é o torcedor. Ceará, ele disse, e o Ceará é maior que tudo, mas ninguém está pensando no Ceará. Se esse foi o Bom Dia, meus amigos, imagina o programa. Anota aí, Loramar.
Boa tarde a todos. Boa tarde aqui, pessoal. Boa tarde. Olha, Boa sabe tarde. o que foi melhor dessa coletiva de imprensa do João Paulo e do diretor lá de comunicação? O comentário do torcedor ali ao lado, No chat. à medida que a coletiva acontecia. O torcedor não aguenta mais. O torcedor não aguenta mais. E aí fica na expectativa, porque o presidente vem a público falar diretamente para o torcedor, o dono do clube, porque o torcedor é o dono do clube, vai falar diretamente para o torcedor e anuncia um jogo comemorativo. Anuncia que sócios torcedores vão poder jogar essa partida. Anunciam que ex-atletas, que é uma forma de se despedir, de fazer um jogo de despedida para esses ex-atletas. O Ceará é muito grato a tudo que esses ex-atletas fizeram. O Ceará pode até fazer esse jogo comemorativo, mas não é a hora. Não é a hora. Ele foi questionado se o planejamento para 2024 já havia começado ou se ele começaria só quando os novos diretores assumissem, enfim. E aí ele disse, não, eu já comecei esse planejamento. Mas, presidente, as pessoas que estavam assistindo àquela coletiva de imprensa, seja a imprensa, seja o torcedor, seja os patrocinadores, eles querem saber que projetos são esses. Eles querem saber que ações são essas. Não dá para fazer uma coletiva, ir a público e dizer, eu estou fazendo. O diretor, inclusive, falou num ponto que ele disse, o torcedor está incomodado e tem que perceber que aqui dentro nós também estamos incomodados. Mas o incômodo ninguém vê. Na prática, nada acontecendo. O Renilson disse, não fala, presidente. Não fala se não for para falar absolutamente nada, né? Se era para dizer o que disse ontem, não deveria falar. Se era para dizer o que disse ontem, era melhor não ter falado. Mas precisa falar. Precisa trazer qual é esse planejamento, como é que o Ceará está se articulando. Ele falava o tempo todo, quero ser assertivo, mas pelo menos até agora não está sendo. Homem mal! Fala! Eu pensei que É o pra homem ia falar? estar chorando. Bom dia, boa Bom tarde, dia. boa Bom noite. dia. É porque eu estava aqui pensando e ouvindo. Eu quero o seu bom dia Pegando sobre tudo Fortaleza vestido. e sobre Ceará pra gente Ok. começar o programa, que não Ok. começou Ei, ainda. Ei, meu cordial bom dia. Eu falo mesmo em 2 minutos. dá Boa pra falar? tarde, boa noite, né? Porque o Boa pessoal tarde, boa assiste noite, a qualquer hora. madrugada, o que você quiser ir. Meu amigo, a pergunta. Responsabilidade maior. De quem indicou? Talvez não. De quem aprovou o JP na presidência do Ceará. Cada um não tem sua opinião, essa é a minha opinião. Conselho. Conselho Deliberativo, Sócios proprietários. sócio proprietário, não sei o que. Errado, cara. Agora, por que teve que botar de goela abaixo o JP para comandar o time do Ceará? Que já vinha numa rachadura, já vinha assim, ó, rachado. Quando o time não estava legal, caiu, porque quis cair. Não estou falando de todos os jogadores, mas teve jogadores lá que ia pra farra, que ia pra não sei o quê, e não levaram com responsabilidade e com dignidade a profissão que quisesse, que é de jogador de futebol. Ou eu estou mentindo? Estou mentindo, não. Então, foi lá o Evandro. Evandro, então, conversou com quem? Com o Nonato Albuquerque, que é ícone, um dos maiores comunicadores do Brasil. Para quem não sabe ainda, foi o Nonato Albuquerque que alavancou muito a carreira de um cearense que brilha no Brasil, Tom Cavalcante. Os textinhos... Só um parênteses rapidinho. Além de grande comunicador, homem mal, um dos melhores seres humanos que eu já conheci. Isso aí é... Nonato não é meu amigo só. Nonato é meu irmão. Certo. Entendeu? É meu irmão. Só um parênteses aí no seu. Loura, colocaram o JP de goela abaixo, entendeu? E tá aí o Ceará na situação que tá. Conselho Deliberativo é responsável, Robson de Castro também é responsável e muita gente ali do Ceará. Ele falou o quê? Pensionado? Tensionado. Tensionado. Atenção? Atenção. Ah, meu amigo, você imagine, o presidente tá com a tensão lá em cima.
O outro está tensionado. Como disse o... Esse aí é porque não tem tempo, mas se tivesse um tempinho no Ceará, é que ia para frente. Eu estou falando esse aí, o Evandro Leitão, tá que certo. foi a pilastra, que acabou dívida do time do Ceará, etc, etc. Eu estou falando no Evandro Leitão. Tá bom assim? Meu amigo, tensionado tá o torcedor, rapaz. O torcedor do Ceará. Ontem aqui uma senhora, o Antiro botou aqui no ar, senhoras... Eu não estou gostando muito desse homem mal, ou não está gostando nada do homem mal, porque é uma bajulação do Fortaleza. Não, senhora. De jeito nenhum, não é bajulação, não. E eu repeti, inclusive, convidei, sem ser a sua autorização no ar aqui. Se a senhora quiser vir aqui no programa e me diga uma coisa boa no Ceará... que eu Vai fico ter o calado. jogo festivo de Isso é brincadeira, O Ceará tem uma coisa Pelo boa, que amor é o de seu Deus. torcedor. Aí o torcedor do Ceará é o único...